Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos neste momento em que nos colocamos aqui diante da Tua Palavra. Queremos, meu Deus, nessa manhã aprender algo novo de Ti. Queremos, meu Deus, que o Teu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas. Abra, meu Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender o que Tu tens para ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós teremos a lição número 8 da série Princípios do Cristianismo, e o tema da lição é o discípulo e o dízimo. O texto bíblico é Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Glória a Deus. Irmão Bené, a paz do Senhor. Quem mais está aí? Vamos nós, né? Bom, o tema dízimo, ele é bastante polêmico, até mesmo pelo que questionam dentro e fora das igrejas. E hoje nós queremos discorrer aqui na Escola Bíblica. É claro que o tema é muito profundo, mas em meia hora, um pouco mais de meia hora, vamos tentar sintetizar aquilo que é essencial para que nós possamos compreender e entender a respeito da contribuição na obra de Deus. Aqui no texto de Malaquias, que nós fizemos a leitura, há uma promessa, né? Deus diz, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Então, o dízimo, ele tem uma finalidade, ele é manter a obra de Deus, né? É bom já entrar nesse assunto, porque algumas pessoas dizem: não, meu dízimo, eu compro algumas coisas e distribuo para algumas pessoas. Isso não é dízimo, isso é caridade, é diferente, né? A esmola é outra coisa, né? A oferta é outra coisa. Então, quer dizer, cada ação nossa, ela tem um propósito e tem também um retorno. A caridade tem um tipo de retorno, a esmola tem um tipo de retorno, a oferta tem um tipo de retorno, o dízimo tem um tipo de retorno, e é sobre isso que o crente precisa compreender para que ele venha entender o que é a contribuição na obra do Senhor. E aqui em Malaquias ele deixa claro que o dízimo deve ser usado exclusivamente para a manutenção da obra do Senhor. Ele deve ser mantido exclusivamente para a obra do Senhor. Então, as igrejas, elas costumam ter dois movimentos de caixa, né? O caixa do dízimo e o caixa de ofertas, porque tem finalidades específicas, tem razões específicas na gestão, né? Algumas já juntam tudo e faz uma conta única. Não tem problema também, desde que você aplique corretamente, desde que use corretamente. Então, aquele que contribui, ele é julgado pelo que ele contribui. E aquele que recebe, ele é julgado por Deus da forma que ele administra. Então, hoje se vê assim, muitas situações escandalosas de lideranças que se dizem religiosas, que fazem mau uso da contribuição na obra de Deus, né? Compram mansões com torneiras de ouro, pias de ouros, compram aviões, né, aviões caros, e além de ser caro, é caro também para manter, sem necessidade, só mesmo para esnobar e para ter a representação de poder, e outros gastos exagerados sem necessidade. A pessoa que está na obra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele é justo que ele viva da obra, mas dentro de um limite, dentro de uma equação que possa ser justo e equilibrado para aquilo que ele vive, para aquilo que ele faz, né? E não com extravagância, e não servindo de peso. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo, porque ele abriu mão de uma carreira profissional, militar, ele abriu mão de posses, ele abriu mão de tudo. E onde ele chegava fazendo missão, que a cidade era pequena, que a cidade, a igreja não tinha muita estrutura,
ele trabalhava fabricando tendas para vender e se manter, para não servir de peso para a igreja, porque a igreja não tinha renda suficiente. Já em outros lugares onde ele chegava, que tinha uma estrutura maior, ele ficava à disposição da igreja, 100% à disposição da igreja. Né? Qual é a vantagem disso? O líder que é mantido pela igreja, ele vive 100% do seu tempo para a obra de Deus. Né? Ele está ali o tempo todo à disposição da obra de Deus. O líder que não é mantido pela obra de Deus, ele divide entre a vida secular e a vida ministerial. Então ele tem todos os seus afazeres profissionais e o tempo que sobra ele dedica à obra de Deus. Né? Então seria bom se todos pudessem viver exclusivamente para a obra de Deus, que assim a igreja viveria melhor, a igreja teria mais estrutura, a igreja seria até mesmo mais abençoada, porque esses líderes estariam ali à disposição, atendendo, orando, clamando, intercedendo, meditando na palavra, se preparando, dividindo o seu tempo entre família e igreja, de maneira que pudesse ser mais útil para o reino. A lição que nós estamos tendo como guia para esse estudo, ela nos fala que o dízimo é uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar a sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. Então, só pelo fato de sermos salvos, nós já temos motivos para ser gratos a Deus e contribuir com o reino e fazer com que o reino de Deus cresça e prospere, para que possa alcançar outras pessoas e fazer com que outras pessoas, como nós, venham se despertar de uma vida de pecado para uma vida de salvação através de Cristo Jesus. Essa é a grande importância de contribuir com a obra, é você saber que você está sendo útil para o reino de Deus. Como que nós podemos ser útil ao reino de Deus? Fazendo, né, servindo, sendo útil de alguma maneira. Outra, orando. E outra, contribuindo. A mesma pessoa pode fazer as três coisas, né? Participar, trabalhar na obra, servir na obra de Deus, orar, clamar, interceder e também contribuir. Uma mesma pessoa pode fazer os três, ou dependendo da vocação, a pessoa pode fazer uma dessas ações, enfim, de uma maneira ou de outra, ele está contribuindo com o reino de Deus, ele está contribuindo com a obra do nosso Deus. Aqui em Malaquias fala que quando a pessoa contribui com a obra de Deus, com a manutenção da obra de Deus, o que acontece? Ele pode fazer prova de Deus. Né? Ele vai ver Deus agindo, ele vai ver o resultado daquilo que ele está contribuindo, ele vai ver o resultado do que Deus faz na obra e o que Deus faz também na vida da pessoa. Eu tiro por mim, né? Eu tiro por mim. Eu contribuo com a obra de Deus, eu não sou exclusivo da igreja, tenho a minha profissão, meu trabalho, e eu concilio com a obra de Deus. Né? E eu tenho visto Deus abençoado muito, realizado muito em minha vida, por eu ser um contribuinte, né? Não só com o meu trabalho, não só com o meu tempo extra, não só com aquilo que eu posso fazer pelo reino de Deus, mas também contribuindo financeiramente. Então, eu mesmo sou uma prova do que Deus faz na vida desses que contribuem, desses que são fiéis, desses que estão ali, de alguma maneira, servindo ao Senhor com as suas contribuições. No ministério de Jesus tinha ali as Marias, né, as mulheres que iam seguindo ali Jesus, os apóstolos, e elas serviam a eles com ofertas, com seus dízimos, para que pudesse mantê-los 100% à disposição da obra de Deus. Hoje tem-se uma polêmica em que muito se fala a respeito de o dízimo é uma coisa de antigamente, né? Agora no Novo Testamento não se fala mais nisso. No Novo Testamento não se diz mais a respeito de dízimo. Olha, a palavra dízimo, ela não aparece no Novo Testamento, mas o ato de contribuir, sim, aparece. E se for levar por esse lado que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, a situação do Novo Testamento é ainda mais delicada. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
a partir do versículo 32 até o versículo 35. Veja o que diz. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. No Novo Testamento, a contribuição com a obra é ainda mais ampla do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles tiravam 1/10 para contribuir com a obra de Deus. No Novo Testamento, conforme Atos, as pessoas vendiam tudo que tinha e entregavam 100%. Quem que faz isso hoje? Quem que pratica isso hoje? Se fosse por essa lei, nós já estaríamos condenados, porque não praticamos dessa forma. Mas o cristão ele tem que ter essa consciência de que Deus não desampara. E aqui no texto de Atos fala que à medida que as pessoas se davam, à medida que as pessoas contribuíam, elas prosperavam de tal maneira ali em grupo, dentro daquela comunidade, e nada faltava para ninguém. Quando alguém precisava de uma coisa, era socorrido. Assim vivia os primeiros cristãos. Mas vamos aprofundar aqui na lição para que a gente possa compreender mais detalhadamente sobre essa condição. Introdução fala sobre a gratidão e sobre o nosso sentimento de agradecimento a Deus pelo que Ele faz. E no Antigo Testamento, o dízimo ele servia para o sustento de uma tribo. Israel tinha 12 tribos. Uma tribo, que era a tribo de Levi, ela foi separada exclusivamente para viver para Deus, para viver servindo no tabernáculo. A tribo de Levi, hoje tem um conceito errado a respeito de levitas. As pessoas falam que levitas são os cantores. Não, nada a ver. Levitas eram parte de um povo, 12 tribos, dessas 12 tribos, uma tribo foi separada exclusivamente para o Senhor. Foi separada exclusivamente para viver para Deus. Que a tribo de Levi ela era responsável por as realizações religiosas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, aí entra também os cantores, entram os serviçais, tudo que se referia às coisas de Deus, às coisas sagradas, só poderia ser feito, só poderia ser realizada pelos levitas, pela família descendente de Levi, pela tribo descendente de Levi. E essa tribo, ela não ia para a guerra, porque quando Israel ia para a guerra, os levitas estavam intermediando em orações, em clamores, em adoração a Deus, para que Deus ajudasse na batalha, para que Deus fizesse aquela guerra ser vitoriosa. Quando as tribos iam para o campo, para produzir no campo, a tribo de Levi não trabalhava na agricultura. A tribo de Levi trabalhava exclusivamente nas coisas de Deus. Então eles não tinham agricultura e eles nem iam para a guerra. Então eles eram mantidos pelas outras 11 tribos. As outras 11 tribos contribuíam com a tribo de Levi para que ela ficasse exclusivamente a serviço do reino de Deus, para que ficasse exclusivamente adorando a Deus, glorificando a Deus. E quando isso acontecia, grandes bênçãos, grandes vitórias o povo de Israel conquistava. Porém, quando assim não procedia, o povo todo prevalecia em sofrimento em virtude das derrotas vividas. Por isso a importância da manutenção, a importância de estar todo mundo junto ali, orando, clamando, contribuindo, servindo, fazendo, se dispondo de alguma maneira para o reino de Deus. Nos dias de Abraão, em Gênesis capítulo 14, versículo 20,
fala que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque de tudo, né? De tudo que Abraão tinha, ele contribuiu com Melquisedeque, que era o sacerdote. Então Melquisedeque orava, intercedia, ajudava Abraão espiritualmente e ele retribuía com os dízimos, fazendo assim com que Melquisedeque pudesse permanecer exclusivamente na obra de Deus, intercedendo por ele e pela família dele. No tempo de Jacó, Jacó também seguiu o exemplo de Abraão, né, e contribuiu com tudo, em tudo. Porém, ele fez um acordo com Deus que se Deus guardasse a sua jornada, em Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22 fala sobre isso. Jacó fez um acordo com Deus, que se Deus protegesse ele na jornada, que ele fosse próspero, que tudo desse certo, que ele dizimaria ao Senhor, ele ofertaria ao Senhor o dízimo, para que pudesse revelar a gratidão dele pelo que Deus fez. Né? Então, o dízimo está relacionado às bênçãos que Deus faz na vida de cada um, às bênçãos que Deus promove na vida de cada um. Amém? Tópico 3, os dízimos nos dias de Moisés. Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 15, fala sobre o dízimo nos tempos de Moisés. Era para suprir a tribo de Levi, conforme eu já expliquei aqui, que era uma tribo específica, exclusiva, para poder viver intermediando e orando e buscando a Deus. Né? O tempo todo ali meditando e falando com Deus e clamando ao Senhor em favor de todo o povo. E todo o povo contribuía com essa tribo. Foi assim no tempo de Moisés. O resultado, um grande avivamento, uma grande ação espiritual, um grande mover de Deus no meio do povo, e mesmo o povo se desviando de Deus, Deus levava em consideração a fidelidade e abençoava de maneira tal. Né? O dízimo no Novo Testamento. O que diz no Novo Testamento? O escritor de Hebreus, ele traz algumas orientações naquela relação a respeito de Mateus capítulo 23. Né? E ele combate os fariseus, dizendo que os fariseus eram contribuintes, oravam, eram fervorosos, conheciam a palavra, mas não cumpriam. Eles faziam tudo de qualquer maneira, simplesmente para se vangloriar, simplesmente para se aparecer no meio do povo. Então, quando a pessoa oferta, quando a pessoa dizima, quando a pessoa contribui, quando a pessoa dá esmola, quando a pessoa faz qualquer ação assim, não pode ser como fariseu. Ele não pode se vangloriar que ajudou quem necessitava, que contribuiu com a igreja, que ele é um grande dizimista, que ele é um grande ofertante, que ele contribui porque ele tem. Não é assim. E era assim que viviam os fariseus. Né? E isso foi contestado pelo escritor de Hebreus, que mostrou que Abraão, que outros heróis da fé contribuíam por amor e em retribuição à fidelidade de Deus, né, para que a obra de Deus expandisse, para que o reino de Deus expandisse na terra. Já os fariseus, não, os fariseus eles faziam isso para se aparecer. Eles faziam isso porque eles queriam se vangloriar, eles queriam se demonstrar para as outras pessoas que eles eram avantajados, que eles tinham mais condições, que eles podiam mais, que eles sabiam mais, que eles conheciam mais, e assim vai, né? E não é por aí. Né? E não é por aí. Tudo que você faz para o reino de Deus tem que ser por amor. Né? Eu quero cantar na igreja. É por amor a Deus ou para se aparecer lá na frente? Se for por amor a Deus, Deus vai receber esse louvor. Se for para querer se aparecer, Deus não vai receber. Eu quero fazer isso, fazer aquilo na igreja. Mas você quer fazer isso na igreja por amor ou você quer fazer para se aparecer? Se for por amor, Deus vai receber. Se for para se aparecer, Deus não vai receber. Então, o mais importante do que nós fazemos na obra é saber se Deus está recebendo aquilo que nós estamos fazendo. Se Deus está recebendo aquilo que nós estamos contribuindo. Se Deus está recebendo aquilo que nós estamos ofertando. Se Deus está recebendo aquilo que nós realizamos dentro da obra do reino. O mais importante é saber se Deus está recebendo.
se Deus está se agradando daquilo. Amém? Bom, então agora vamos para o dízimo no tempo de Jesus, né? No capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 23 até a seguir, ali fala também a respeito dos fariseus, né? E Jesus repreende os fariseus dizendo: pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Algumas pessoas pegam essa parte da Bíblia e diz que Jesus condenou o dízimo. Não, pelo contrário. Ele condenou a forma que os fariseus dizimavam. Os fariseus faziam isso para se aparecer. Até das pequenas coisas eles dizimavam. Eles eram detalhistas no cumprimento ali do dízimo, mas não por amor, para se vangloriar, para se aparecer entre o povo. E Jesus, mais adiante, no versículo 24, ele repreende também dizendo: deveis, porém, fazer essas coisas, né, e não omitir aquelas. Ou seja, eles devem fazer o que fazem, devem continuar naquele ritmo de fé, de comunhão, de celebração, porém sem deixar de fazer outras coisas. Então, no capítulo 23 de Mateus, muitos pegam um versículo isolado, né, só uma parte do versículo sem o contexto, e distorce e diz que Jesus condenou. Não, Jesus não condenou, pelo contrário. Jesus viveu das ofertas daquelas pessoas que contribuíam ali, acompanhando os apóstolos e ele, os discípulos e ele, e fazendo com que ele pudesse estar 100% à disposição da obra do reino de Deus. Portanto, no tempo de Jesus, o alerta era: contribua, mas por amor. Né? Contribua, mas com o coração aberto, e não por vanglória, e não para satisfazer o seu ego, e não para se aparecer entre as pessoas. O dízimo nas epístolas, na primeira carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E ele chama a atenção que a orientação ali, que na igreja de Coríntios, ali no primeiro século, as igrejas do primeiro século, elas tinham a prática de fazer o recolhimento de ofertas e dízimos sempre no domingo. Durante a semana eles se reuniam para orar, adorar, glorificar a Deus. E as contribuições eram recolhidas apenas no domingo, que era o fruto do trabalho da semana. E ele orienta isso na primeira carta a Coríntios, a partir do versículo 16. Ele dá essa instrução para a igreja de Coríntios. Na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele diz que a contribuição deve ser não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí, esse versículo aqui quebra a teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade, ela diz que quanto mais a pessoa contribui, mais ela ganha. Não é isso. Não existe isso na Bíblia. Você não compra Deus. Você não adquire as bênçãos de Deus. Pelo contrário, você tem que se fazer merecer pela sua fé, pela sua relação de fé com Deus. E aqui o apóstolo fala que a contribuição, ela não pode ser com tristeza, ou seja, eu vou contribuir porque é obrigado, vou lá. Porque se eu não contribuir, todo mundo vai ver que eu sou um suvino, que eu sou um soberbo. Eu vou lá contribuir. Contribui, mas o coração não está naquilo. Né? Tipo, contribui, mas se arrepende. Né? O apóstolo Paulo fala que não é dessa forma. Ele fala que cada um contribua com amor, de acordo com aquilo que propõe em seu coração, com alegria. Portanto, se você vai contribuir com 1% da sua renda, que seja com alegria. Se for 10% da sua renda, que seja com alegria. Se for 100% da sua renda, como era os primeiros cristãos lá no primeiro século, que seja também com alegria. Que não seja para se aparecer, que não seja para se vangloriar, que não seja para tentar se aparecer melhor do que os demais. Então, o que você precisa fazer é acertar entre você e Deus. É um acordo entre você e Deus. E você vai acertar com Deus o seu valor, e à medida daquilo que você contribui por amor,
Deus há de responder na sua vida. Deus há de abençoar. Não porque Deus necessite, mas porque a obra de Deus necessita. A obra de Deus tem despesas, tem aluguéis, tem energia, tem material de limpeza, tem material impresso, tem instrumento musical, tem manutenção de equipamento, tem central de ar, tem manutenção de central de ar. Tem uma despesa. E isso tem que sair de onde? Da comunidade que participa, da comunidade que é abençoada naquele lugar. Portanto, é importante sim essa contribuição para que a obra de Deus continue. Agora, somos contra também a ficar adornando templos com ouro, né? Porque tem muitos templos aí que vai juntando dinheiro e já não tem mais o que fazer e começa a fazer aquela coisa luxuosa, aquela coisa adornada e não é por aí. As coisas de Deus devem ser mais simples, né? Você tem que ter o essencial para um conforto, para você cultuar com conforto, porém o excedente, aquilo que sobra, você tem que abrir uma nova igreja. O que sobra de uma igreja, você não tem que ficar fazendo caixa. Você tem que fazer uma manutenção, uma reserva de manutenção, fazer um cálculo ali administrativo daquilo que você vai gerir, daquilo que você vai necessitar, e o excedente deve ser para destinar para uma outra igreja, para uma outra obra, né? Para começar uma nova congregação, começar a expansão da igreja do reino de Deus. Então, esse é o objetivo da contribuição, é manter uma igreja e aquilo que sobra, ajudar a manter outras, ajudar a expandir o reino, ajudar a fazer com que o reino cresça. Só que atualmente as práticas têm sido diferentes com algumas igrejas, né? Vamos colocar aqui essa crítica, porque muitas pessoas têm deixado de contribuir com o reino de Deus porque têm visto aí malversação do dinheiro, né? Ou seja, mau uso, mal aplicação do dinheiro que é recolhido nos dízimos e ofertas. Portanto, se você percebe, se há uma transparência, se você sabe que está sendo aplicado corretamente, está mantendo o templo, está mantendo aqueles que vivem exclusivamente da obra e o excedente está abrindo novas igrejas, então contribua com amor que está dando resultado. Agora, se começar a comprar avião, mansão, ilhas, isso e aquilo, isso não é importante para o reino de Deus. Isso não tem valor nenhum para o reino de Deus. O reino de Deus tem que fazer com que as coisas andem, caminhem. Paul Washer é considerado aí um dos grandes evangelistas da época, né? Ele é americano, fez uma grande obra missionária no Peru, e ele conta que se alguém der um presente para ele muito valioso, saiba que ele não vai usufruir daquele presente, que ele vai vender e vai abrir uma nova igreja com aquele presente. E ele conta que o único carro que ele tem é um Jeep, já bem antigo, já bem usado, né? E ele tem porque é suficiente para ele. Aquele Jeep atende todas as necessidades dele como evangelista, como missionário. E se alguém der um carro altamente valioso para ele, pode ter certeza que ele vai vender aquele carro e vai abrir outras igrejas com o dinheiro. É o que ele fala sobre isso em suas pregações. E isso é importante porque a pessoa que está servindo a Deus, que está exclusivamente na obra, que vive exclusivamente para a obra, que está 100% entregue na obra, ele sim deve ser sustentado pela igreja, deve ser sustentado pela obra, mas ele não pode extravagar. Mas ele não pode servir de peso para a igreja. Ele não pode querer ter uma vida luxuosa, uma vida de regalias, sacrificando o povo. Tudo tem que ter um equilíbrio, tudo deve ser decidido em coletividade, em assembleia, deve ser decidido entre os irmãos ali para que possa haver, assim, maior transparência e maior contribuição também. As bênçãos que acompanham o dízimo. Vamos lá. Se contribuímos, se ofertamos, se dizimamos, temos contribuições. Hoje nós estamos falando exclusivamente sobre dízimos, mas cada tipo de oferta tem um tipo de retorno. E não é o caso hoje, não dá para falar sobre isso hoje. Quem sabe em outra ocasião poderemos falar sobre isso. Cada tipo de oferta tem um tipo de retorno na vida da pessoa. Sobre o dízimo, vamos lá. A bênção sobre a igreja. Com os dízimos, a igreja vai ter
bancos, cadeiras, equipamentos de som, instrumentos musicais, ar-condicionado, água para beber, água para servir, banheiros limpos, higienizados, o templo ali não adornado com ouro, mas bem mantido, né, bem zelado. Enfim, para essa utilidade. A igreja será abençoada, você vai olhar, vai ver que a igreja é abençoada. Né? Às vezes, a igreja não tem uma contribuição, então ela fica ali meia espeluncada, meia precisando de uma pintura e não tem, precisando de um ventilador na parede, não tem, e tudo isso vem das contribuições. Por isso que é importante contribuir para que as igrejas estejam com estrutura para receber bem os seus membros, com a estrutura para receber confortavelmente os seus membros. Também com os dízimos e ofertas se faz a expansão da obra de Deus, se faz o evangelismo, se faz os trabalhos missionários, se faz os projetos externos da igreja. E a igreja ela tem que ter trabalho externo, ela não pode ficar só dentro do templo. Ela tem que estar dentro do templo, mas ela também tem que estar fora do templo. Ela tem que estar por ali, de alguma maneira, presente na comunidade em que ela faz parte. Uma vez eu vi um testemunho num livro, né, de um autor que ele dizia o seguinte: se a sua igreja sair hoje do bairro, ela vai ser percebida? As pessoas vão perceber que a sua igreja saiu do bairro? Que serviço que a sua igreja presta para o seu bairro? O que ela faz para o seu bairro? Então a igreja ela tem que ser presente na vida da comunidade cristã e presente também na vida social do bairro, da comunidade. Ela tem que ter uma ação ali ao redor, ela tem que ter efetivamente um trabalho prestado para que as pessoas saibam que a obra de Deus, que o reino de Deus se consiste em amor, em ajudar, em partilhar, em estar unidos, em estar juntos fazendo aquilo que é o propósito de Deus. A igreja também com os dízimos, ela socorre as pessoas mais necessitadas. Vamos citar um exemplo. Nós estamos passando pela pandemia. Nós tivemos algumas famílias que a família toda foi infectada. Com isso ninguém podia trabalhar. Nós tivemos pessoas que perderam seus empregos porque as suas empresas foram demitidas. Suas empresas fecharam ou então tiveram que fazer demissões. E a igreja, ela ajudou essas pessoas, ela supriu essas pessoas. Nós tivemos alguns casos em que algumas pessoas precisaram e a igreja esteve prontamente ali para socorrer, para ajudar, para fazer com que essas pessoas, durante esse período em que estavam impossibilitadas de trabalhar, tivesse o essencial, tivesse aquilo que era necessário, porque estariam confinados dentro de casa por quase um mês, e com isso precisava. Outra situação, às vezes tem alguém na família doente, está com câncer, está com algum problema assim, a família está gastando muito, a família tem muitas despesas, os remédios são caros. A igreja, se essa pessoa é membro da igreja, se essa família é da igreja, a igreja tem que ajudar também de alguma maneira. A igreja tem que contribuir de alguma maneira. Não digo a igreja bancar tudo, mas pelo menos aquilo que a igreja suporta, aquilo que a igreja aguenta, ela tem que contribuir. E a receita da igreja, aquilo que a igreja arrecada, serve para isso também. Né? Deve ser colocado naquilo que Deus propõe para as pessoas. Então veja só, se existe dentro da comunidade, dentro da igreja, membros que não estejam passando, que não estejam bem de saúde, que não estejam bem economicamente, a igreja de alguma maneira tem que ajudar. Tá? A igreja tem que ajudar de alguma maneira, sim. Tá? Eu fico vendo assim algumas igrejas, né, elas pegam, compra as coisas, vão lá, distribui, aí volta e dão um testemunho. Hoje nós distribuímos tantas cestas básicas nos bairros e de repente tem alguém ali dentro da igreja ouvindo aquilo que está precisando e não foi contemplado. É como uma atitude de fariseu. Né? Faz para si aparecer. E não é isso. A igreja tem que fazer ali caladinho,
vai lá, contribui, ajuda. Tem alguns irmãos que contribuem, que ajudam, que doam. Nesse período nós tivemos alguns irmãos que doaram cestas básicas, nos ajudaram, doando cesta básica para que nós pudéssemos também socorrer as pessoas. E foi muito útil, foi muito importante. E veio na medida, né? Incrível, veio na medida, né? Não faltou e nem sobrou, né? Veio na medida. Então, com Deus é assim, é tudo na medida, tudo na medida. Então, aquilo que a igreja pôde ajudar por conta própria, a igreja ajudou. Alguns irmãos doaram cestas e essas cestas foram úteis e serviram para essas famílias que estavam precisando naquele momento. Amém? Isso é a utilização também das contribuições que são feitas na igreja. Né? Porém, é claro, existem igrejas que não agem assim, mas biblicamente tem que ser assim, né? A igreja tem que ter partilha, ela tem que estar junto ali, ela tem que contribuir com as pessoas de maneira que elas possam estar bem, de maneira que elas possam estar estáveis. Né? É muito triste você estar ali pregando, falando de bênçãos, testemunhos de bênçãos, cantando louvores de bênção, e tem alguém ali que está num aperreio danado, né? Que está numa situação complicada. Né? O irmão Bené comenta aqui, né? A contribuição do dízimo tem que ser de coração, mediante a sua relação com Deus em sua vida, baseada nos propósitos recebidos de Deus. Exatamente. Então, quanto eu já tive, irmão Bené, momentos assim da minha vida que eu cheguei a contribuir até com 50% da minha renda, às vezes até mais do que isso da minha renda, de acordo com a igreja precisava. E nunca me faltou, né? E nunca me faltou. Por quê? Porque era feito por amor, né? Era feito vendo a necessidade da obra e por amor. E Deus sempre retribuiu, Deus sempre abençoou. E quando fala em bênçãos, as pessoas pensam que é assim, você dá 100, recebe 1.000, dá 1.000, recebe 10.000. Não, não é assim. As bênçãos são saúde, porque a pessoa que não tem uma boa saúde gasta muito com médicos, remédios, né, com exames, gasta-se muito, muito, muito. Se tem uma coisa que é caro, é tratamento. Qualquer tratamento de saúde custa caro. Então, as pessoas que são fiéis a Deus, elas adoecem menos, né, elas se abatem menos, elas têm menos perdas. A roupa dura mais, né, o calçado dura mais. Os móveis, os eletrodomésticos duram mais. Já aquela pessoa soberba, você já prestou atenção que a pessoa soberba, ela só vive tendo prejuízos? A pessoa soberba só vive perdendo as coisas, tendo prejuízos, as coisas quebrando, as coisas. O soberbo é assim, ele não consegue viver sem prejuízo. Já aquele que ama, que contribui por amor, aquele que é aberto, Deus sempre guarda a saúde, guarda os bens, guarda as coisas, vai ajudando a prosperar. Israel, durante os 40 anos no deserto, não tinha fábrica de roupa, não tinha fábrica de calçado, porque eles estavam andando, estavam peregrinando, não tinha como parar e colocar essas atividades. Mas nunca lhe faltou nada, porque Deus fez com que os calçados durassem mais, com que a roupa durasse mais. Sim, teve algumas aquisições, tiveram que fazer algumas costuras, algumas calçados, sim, mas não naquela intensidade normal. Então isso é também bênção de Deus. As bênçãos para a igreja, então, são essas, né? Evangelização, expansão do reino, estrutura do templo, manter os obreiros que são 100% da obra, exclusivos da obra, que vivem exclusivamente da obra, ajudar os necessitados da igreja, necessitar o socorro aqueles mais necessitados e por aí vai, né? E para a pessoa, né? Para a pessoa, Malaquias diz, né? Primeiro trazei os dízimos, depois fazei prova do Senhor, que garante derramar a bênção tal. Quando se fala fazer prova de Deus, não quer dizer que você vai colocar Deus na parede, porque a teologia da prosperidade, eles fazem isso, eles ensinam a pessoa a orar assim, Deus, eu tenho direito, porque isso. Não é assim. Não é assim. Quem somos nós para colocar Deus na parede? Quem somos nós para determinar ali que Deus tem obrigação de nos atender? Deus conhece o nosso íntimo, o nosso ser, e Deus sabe o que está acontecendo no mundo sobrenatural, que o qual nós não conseguimos perceber, entender e enxergar. Mas Ele sabe, e Ele compreende o que nós estamos passando e o que nós estamos vivendo. Portanto, fazer prova de Deus não é colocar Deus na parede,
é você observar, porque a teologia da prosperidade, ela atrai a ganância, ela atrai a soberba, porque a pessoa fica ganancioso. Peraí, eu dei uma oferta de R$ 1.000, Deus vai ter que me dar R$ 10.000. Não é assim. Deus vai retribuir, vai na tua saúde, em bênçãos, em paz, em justiça, em alegria, nas coisas que estavam dando errado, passa a dar certo, naquilo que quebrava com frequência, aquilo que te dava prejuízo, vai cessar, vai parar de te dar prejuízo. E ele vai acrescentar mais? Vai sim. Tanto dessa forma quanto de outras formas, mas não espere da forma que a teologia da prosperidade ensina. Cuidado com isso, que você acaba blasfemando contra Deus, acaba murmurando contra Deus e acaba cometendo pecado contra Deus. Bom, para quem contribui, vamos ver aqui a lição, ela traz aqui alguns tópicos, vamos observar, né? A pessoa sente-se recompensado por sentir parte ativa da obra de Deus, ou seja, em saber que ele contribuiu, em que ele ajudou, em saber que ele, de alguma maneira, aquilo aconteceu porque ele ajudou. Ele chega na igreja, ele vê ali uma central de ar nova, ou então que não estava funcionando e consertou, ele sabe que aquilo que ele contribuiu foi útil de alguma maneira. As paredes já estavam meio manchadas, ele chega a ver tudo pintadinho, tudo a pintura nova, ele sabe que a contribuição dele foi útil. Ele chega, ele encontra papel no banheiro, detergente no banheiro, ele encontra o templo limpo, ele sabe que ele contribuiu para que aquilo estivesse daquela forma. E tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo. B. Deus o socorre em tempos trabalhosos. Aquele que é fiel em contribuição, quando chega um momento de escassez, quando chega um momento difícil, quando chega um momento em que ele não tem, Deus providencia, Deus ajuda, Deus abre portas, Deus levanta pessoas para socorrer, para abençoar. D. Deus é recíproco. À medida que você é fiel, Deus é fiel contigo. À medida que você obedece, Deus responde. Né? Deus não trabalha no coração do soberbo, da mesma forma que não trabalha também no coração do ganancioso, mas ele trabalha no coração daquele que age por amor. Torna-se um exemplo para os demais crentes. Então as pessoas vão ver que você é um contribuinte fiel e ele vai saber que alguma coisa acontece na sua vida, que você está fazendo isso porque algum retorno você está tendo. E essas pessoas vão se interessar por isso, vão querer saber mais sobre isso e também serão abençoadas. Os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja, ou seja, a igreja vai poder realizar mais atividades, vai poder fazer ações externas, vai poder ter uma presença mais ativa no bairro, na comunidade que pertence, vai poder fazer algum tipo de trabalho mais essencial, mais interessante. A obra de Deus é realizada com maior rapidez. Então, se não tem dinheiro, a igreja não expande. Se tem recursos, a igreja vai expandir, a igreja vai avançar, a igreja vai abrir novos templos, vai abrir novas congregações e vai prosperar. Bom, então, sobre a questão do dízimo, em resumo, nessa aula é isso, né? É uma necessidade da obra de Deus, é uma necessidade para socorrer os membros, é uma necessidade para fazer com que o reino de Deus cresça, é uma forma de fazer com que as coisas de Deus possam avançar. Né? Nós vivemos num mundo e fazemos parte desse mundo, então nós precisamos de alguma maneira fazer com que a casa de Deus, com que a obra de Deus ela seja vista como algo maravilhoso, né? Como algo que deu certo, como algo que dá resultado. E isso é importante para que você possa crescer, prosperar, ter paz, saúde, alegria, felicidade, harmonia e assim vai, né? Porque o soberbo ele não tem nem paz. A família dele é atribulada, a família dele é perturbada, ele não tem paz dentro de casa, tem muitos prejuízos, tem muitas perdas, tem muitas avarias,
as coisas não dão certo e acaba virando uma bola de neve, vai perdendo cada vez mais, vai perdendo cada vez mais e assim vai, né? Uma vez eu li um livro sobre a vida financeira do crente, né? Nesse livro o autor dizia o seguinte: contribua com a obra de Deus, abra uma poupança e todo mês deposite um valor na poupança e viva com o resto, né? Porque o erro das pessoas é, se ganha 1.000, compromete 1.200. Aí todo mês está devendo 200, depois 400, depois 600, vai virando uma bola de neve. Se a pessoa ganha 2.000, compromete 2.400. Ou seja, recebe 2.000 e está devendo 2.400. Então, aprenda a viver com 70% a 80% da sua renda. Aprenda a viver não com o total do que você ganha, mas abaixo do que você ganha, para que você possa fazer uma reserva, para que você possa poupar, para que você possa ser um contribuinte na obra de Deus também e ainda sobrar para você poupar, para você guardar. E assim você vai conseguir ter uma vida equilibrada, uma vida estável. Eu achei interessante essa orientação, essa prática do autor desse livro, e até coloquei em prática na minha vida, né? Eu tirava do que ganha 10% para a obra, 10% para a poupança e vivo com 80%, né? Eu sobrevivo com 80%. Foi uma prática que eu coloquei na minha vida e deu certo, né? Seguindo aquela orientação do autor daquele livro. Amém? O dízimo é muito mais profundo, mas em resumo é isso, em tese é isso, para que nós possamos compreender a importância para nós, dizimistas, e a importância para a obra de Deus e para os nossos irmãos da fé a respeito do dízimo. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar, a você que nos acompanhou, a você que esteve conosco, a você que vai ver esse vídeo depois, né, que agora é ao vivo, daqui a pouco a gente salva, fica disponível aí na internet. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer próspero, que Deus possa te fazer prosseguir em bons caminhos. Amém? Oramos por isso. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos neste momento e pedimos, meu Deus, que a Sua graça, que o Seu poder venha a ser sobre nós. Manifesta, Deus, a Sua glória e opera maravilhas em nós. Abençoa-nos, ó Deus, tire de nós o orgulho, tire de nós a soberba, tire de nós a ganância, tire de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Coloca-nos, ó Deus, em mansidão e equilíbrio, para que possamos fazer gestão daquilo que nós ganhamos, para que saibamos administrar os nossos salários, as nossas rendas, o nosso prolabore, que possamos, meu Deus, também ter saldo para contribuir com a obra de Deus, com o reino de Deus, para que tudo vai bem, para que tudo dê certo, para que possamos, meu Deus, assim de alguma maneira, Senhor, prosseguir nos seus bons caminhos. Louvado seja o seu nome. Gratos somos, Deus, por tudo que tem feito, por tudo que tem dado, pelo pão de cada dia, pela boa saúde, pelo bem-estar, pela harmonia no lar, pela felicidade na vida do cristão. Ajude-nos, ó Deus, a continuar assim, em nome de Jesus Cristo. Abra o coração dessa pessoa, Pai, que já é contribuinte, mas não contribui por amor, contribui por uma obrigação, contribui simplesmente para mostrar para os demais que é um contribuinte. Abra o coração para que faça por amor, e aí ele verá o resultado do que está fazendo, verá a resposta daquilo que está fazendo. Em nome de Jesus, te adoramos e te glorificamos. Amém.